sobre escolhas. Então abra sua Bíblia em 1 de Reis, capítulo 11. Nós vamos ler aqui a partir do versículo 26. 1 de Reis, capítulo 11, versículo 26. Amém? Eu vou acompanhar, já vou ler aqui. Amém? O pessoal é chique, então vai acompanhando aí pelo manto. Até Jeroboão, filho de Nebate, Efrateu, de Zeredá, servo de Salomão, cuja mãe era mulher viúva por nome Zeruá, também levantou a mão contra o rei, e esta foi a causa por que levantou a mão contra o rei. Salomão tinha edificado a Milo e cerrou as aberturas da cidade de Davi seu pai. E o homem Jeroboão era varão valente, e vendo Salomão a este mancebo que era laborioso, ele o pôs sobre todo o cargo da casa de José. Sucedeu, pois, naquele tempo, que saindo Jeroboão de Jerusalém, o encontrou o profeta Ahias, o silonita, no caminho, e ele se tinha vestido de um vestido novo, e sós estavam os dois no campo. E Ahias pegou no vestido novo que sobre si tinha, e o rasgou em 12 pedaços, e disse a Jeroboão: toma para ti os 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei as 10 tribos, porém ele terá uma tribo, por amor de Davi meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que elegi de todas as tribos de Israel. Eu quero que você medite nessa palavra. Eu gosto muito de mensagem expositiva, aonde a gente conta a história, e através dessa história a gente vai tirando algumas coisas que chamam-nos a atenção nessa história, e a gente vai fazendo uma aplicação espiritual. Interessante que eu estava até orando para saber se realmente era essa palavra, mas o Espírito me incomodava muito, e hoje eu estava até relendo essa história, e Deus me fez entender que essa história, eu já preguei essa palavra dentro de uma outra ótica, e hoje relendo essa história, Deus me fez entender como a nossa vida depende muito, ou seja, os nossos destinos dependem muito das escolhas que fazemos. Então quero chamar a tua atenção rapidinho. Nós sabemos que Salomão foi um camarada que Deus escolheu para reinar em Israel. E quando Deus levanta Salomão para reinar em Israel, o Senhor chega para Salomão e dá para Salomão ele estabelece para Salomão algumas exigências. E uma das exigências maiores que Deus estabelece para Salomão é o seguinte: Salomão, você precisa me prestar toda a honra, e essa honra vai se manifestar de que maneira? Você não se relacionando com as mulheres dos edomitas, dos amorreus, dos amonitas, os eus da vida. Você não poderá se relacionar com essas mulheres, porque se você se envolver com essas mulheres perverterão o teu coração, e tão logo você se desviará dos meus propósitos. Então o parâmetro que eu tenho para a tua vida é que você não se corrompa, que você não se envolva com essas mulheres. Cara, parece que entrou por um ouvido e saiu pelo outro, porque quem conhece a história sabe muito bem que Salomão acabou se envolvendo com essas mulheres. E diz a Bíblia que o tempo passou, e quando Salomão era velho, porque automaticamente essas mulheres começaram a se relacionar com Salomão, viraram suas esposas, suas concubinas e etc. E enquanto Salomão esteve mais lúcido, vamos dizer assim, não era gagá ainda, não era velho, era jovial, viril, ele mantinha o domínio da situação. Ele já tinha cometido o primeiro pecado, que foi se envolver com essas mulheres, mas até então, vamos dizer assim, ele manteve o controle da relação. Mas diz a Bíblia que Salomão ficou velho, e quando Salomão envelhece, essas mulheres tomam a rédea da situação, e elas dizem para Salomão o seguinte: quer dizer que nós estamos todos esses anos numa relação oficial,
e você nunca satisfez os caprichos do nosso coração. Quer dizer que aqui em Jerusalém se presta culto somente ao teu Deus? Que negócio é esse? Vamos discutir. Eu fico imaginando aquelas mulheres de Piti dizendo para Salomão: ou você aceita, ou então a gente vai embora, vai te abandonar nessa relação. E Salomão já era meio velho, né? Nada contra as pessoas, amém? Ele já era meio velho, então eu fico pensando ele confabulando: cara, eu preciso fazer o que essas mulheres querem, porque se eu não fizer o que essas mulheres querem, essas mulheres vão me abandonar, e não tem coisa mais terrível do que ficar na velhice sozinho. É óbvio que tem gente que se sente muito bem sozinho, mas quando a gente olha para Salomão, a gente percebe que Salomão não se sentia bem sozinho, tanto que ele não quis uma, né? Ele quis quase um harém. E diz a Bíblia que Salomão, ele se corrompe, porque as mulheres dizem para Salomão: nós queremos também prestar culto aos deuses dos nossos pais. E aqui em Jerusalém se presta culto a um Deus só. Nós queremos que você permita que ergamos altares aos nossos deuses. E diz a Bíblia que de início Salomão permite que 2 altares sejam erguidos. Um era Moloque, o outro era um deus lá, que eu não lembro agora, e não é importante saber. Leia a Bíblia e você vai saber. Aleluia, Quemos, alguma coisa assim. E diz a Bíblia que quando Salomão permite que esses 2 altares sejam erguidos em Jerusalém, diz a Bíblia que Deus se revela para Salomão, e Deus diz para Salomão: Salomão, hoje eu estou rasgando o teu reino. Só que o teu reino não será rasgado literalmente na íntegra, na tua gestão, porque eu fiz uma aliança com teu pai, e em razão da aliança que eu fiz com teu pai, teu reino não vai ser rasgado na gestão de seu pai, mas o teu reino será rasgado na gestão de teu filho. Mas diz a Bíblia que quando Deus tira a bênção do reino de Salomão, diz a Bíblia que Salomão já começa a perceber que a coisa começa a degringolar. Salomão começa a perceber que a coisa começa saindo dos eixos. Se você ler todo o capítulo 11, você vai perceber que nos dias de Davi, todas as guerras foram cessadas em Israel. Todos os inimigos do povo de Deus foram aplacados, foram destruídos. Aqueles que não foram mortos fugiram de Israel. E diz a Bíblia que durante o tempo em que Salomão reinou, ele teve paz, ele teve tranquilidade. Durante o tempo em que ele reinou, antes que Deus rasgasse o seu reinado. Porque quando Deus rasga o seu reinado, ainda que esse reino não seja consolidado, a falência na sua gestão, mas ele começa a perceber na sua gestão a coisa degringolando. Diz a Bíblia que um homem chamado Haddad, que morava no Egito, quando jovem, ele fugiu juntamente com outros homens. Quando jovem, na época de Davi, ele fugiu de Jerusalém, porque Davi havia destruído seu povo, e aqueles que conseguiram escapar, fugiram do Egito. Diz a Bíblia que ele casa com uma mulher no Egito, trabalha junto com Faraó, faz parte da família de Faraó, e ele é um cara bem sucedido. Presta atenção aqui, no mesmo período que Deus ministra ao coração de Salomão, dizendo que seu reino estava sendo rasgado lá em Jerusalém, naquele mesmo tempo, lá no Egito, Deus está permitindo que Haddad seja despertado nele o desejo de voltar para Jerusalém. Olha só, no mesmo período, Deus permite que Haddad descubra
que Joás e que Davi haviam morrido, e ele pensa, os homens de guerra já morreram, então eu vou voltar para Jerusalém. Mas na realidade, ele volta para Jerusalém, não é porque ele descobriu que Davi e Joabe haviam morrido, mas era o próprio Deus permitindo que Salomão começasse a enxergar que ele havia feito uma escolha errada na sua vida, e aquela escolha traria sobre ele algumas consequências. A Bíblia diz que volta para Jerusalém Haddad. Tem um outro camarada que volta para Jerusalém. Louvado seja Deus, a partir do versículo 23 aqui, você descobre sobre ele. Outro homem volta para Jerusalém. E o interessante é que eu não quero falar sobre esses dois camaradas, eu quero falar sobre Jeroboão. Jeroboão, ele era um servo de Salomão. Ele era um cara que servia Salomão com todo esmero, com todo cuidado, com toda excelência. Jeroboão, ele não sabia o que Deus estava ministrando ao coração de Salomão. Mas naquele mesmo interim, naquele mesmo tempo em que Salomão está se desviando do caminho do Senhor, Deus está rasgando o seu reinado, e a coisa na vida dele começa degringolando. Diz a Bíblia que o coração de Jeroboão começa a se fechar para Salomão. Interessante que Jeroboão recebeu títulos de Salomão, Jeroboão recebeu honras de Salomão, e se nós levarmos isso para o lado lógico, para o lado racional, peraí, o cara está sendo bajulado, o cara está sendo promovido, e o cara está se rebeliando contra o seu Senhor. Meu irmão, toda aquela situação estava acontecendo porque era Deus mostrando para Salomão que a bênção havia saído da sua vida. E o interessante que nesse período em que Jeroboão começa a fechar seu coração, era involuntário, acontecia sem ele querer, ele estava perdendo o prazer de servir o rei. Naquele mesmo tempo, diz a Bíblia que ele sai de Jerusalém para um passeio, para uma peregrinação, e nesse tempo que ele sai para um passeio, ele se encontra com um profeta chamado Aías. E esse profeta chega para Jeroboão e diz para Jeroboão assim: Deus tem um negócio contigo. E a primeira coisa que o profeta chega, ele percebe que Jeroboão está com um vestido novo, muito requintado, muito bonito. A Bíblia diz que o profeta chega diante de Jeroboão e rasga suas vestes, rasga seus vestidos em 12 pedaços. E diz a Bíblia que daqueles 12 pedaços que o vestido daquele homem é rasgado, o profeta diz para Jeroboão: desses 12 pedaços, pegue 10 pedaços. Olha aí um ato profético. Pegue 10 pedaços. E quando Jeroboão, sem entender nada, pega aqueles 10 pedaços, o rei diz para ele: esses 10 pedaços deste vestido rasgado que você está pegando, é o Senhor te dizendo que Ele vai entregar nas tuas mãos as 10 tribos de Israel. Deus está te levantando neste tempo para ser um capitão em Israel. Pastor, o que isso tem a ver com escolhas? Já viu aquele tipo de pessoa que ele tem na mão a faca e o queijo, mas ele não sabe aproveitar aquela oportunidade e só vive reclamando da vida? Porque nós sabemos, irmãos, que fazer escolhas é algo muito delicado, porque toda escolha vai redundar em uma perda, porque não tem como você ter tudo na vida. Quando eu e o apóstolo conversamos, e o apóstolo ficou de ver um tempo para a gente estar aqui trazendo uma palavra e divulgar também um manto aí, a gente teve dificuldade para achar as datas, porque meu apóstolo bomba na terra dos viventes, né? E eu vou no embalo dele, né? Eu vou bombando também. Aí, as nossas agendas não batiam. Bendito seja Deus. Mas
você tem que dar moral ao seu apóstolo, né? É óbvio. E eu estava cotado para pregar, ou seja, estava marcado na minha agenda para eu pregar hoje numa igreja que eu prego, bem dizer, todo ano nessa igreja. E eu sou muito abençoado nessa igreja, uma igreja lá na Taquara, de um pastor amigo. E estava cotado para eu pregar numa programação lá hoje. E a gente tenta achar uma data e nunca bate. Aí o apóstolo apresentou essa data e eu falei assim: apóstolo, eu tenho essa data aqui, vamos ver. Aí eu liguei lá para o pastor, que é meu amigo. Pô, meu amigo, meu apóstolo me pediu, pô, tem como? Aquele negócio todo, pá. Não, tá bom. A gente passa a tua agenda para o próximo mês. Então, mês que vem, no quarto domingo, você prega aqui, fechou na Terra dos Viventes. Mas pensa comigo, irmão. Eu tive que fazer uma escolha. Não tem como eu estar aqui e ao mesmo tempo lá na Taquara. Então, eu tive que perder alguma coisa. Então, toda escolha está atrelado a uma perda. Não tem como você ter tudo na mão. Então nós precisamos entender que existem pessoas que não têm coragem de fazer escolhas, porque ela sabe, se ela escolher isso, ela vai ter que perder aquilo. Se ele escolher aquilo, ele vai ter que perder aquilo outro. E muitas das vezes nós não queremos perder, porque queremos ter o controle de todas as coisas. Mas Deus está dizendo para cada um de nós: você tem a faca e o queijo na mão. Você precisa somente fazer a escolha certa. Você pode dar glória a Deus, meu irmão? Salomão, ele esteve diante de uma grande honra, e Deus falou para ele: me honra. Então você pode escolher, ou você me honra, ou você não me honra. E Salomão preferiu desonrar o Senhor. Quando eu faço uma escolha, essa escolha, meu irmão, vai ter bônus, mas vai ter ônus também, vai ter ganhos, mas vai ter perdas. Então eu quero te convidar nesta noite a fazer a escolha certa. Às vezes nós vivemos debaixo de uma onda de sinergia. Eu vou no embalo da multidão. Tá todo mundo levantando a mão, eu vou levantar. Tá todo mundo virando o olho, eu vou virar. Tá todo mundo babando, eu vou babar. Meu irmão, para com isso. Deus está te convidando nesta noite a entender de verdade o que Deus tem para a sua vida. Faça a escolha certa. Aleluia. Às vezes nos deparamos com pessoas que dizem: mas eu não sei escolher. No fundo você sabe, você não quer. É verdade, meu irmão. No fundo você não quer, porque é muito difícil fazer escolha, meu irmão. É muito difícil fazer escolha. E às vezes nós fazemos algumas escolhas, e quando a casa cai, a gente fica dando uma de coitado. Deus falou para Salomão: Salomão, eu não vou rasgar teu reino no teu reinado, mas vai ser na gestão do teu filho. De repente, se você não conhece essa história, você vai pensar o quê? Meu Deus, o filho de Salomão já assumiu o reino tendo que segurar uma bomba. Meu Deus, o reino do filho de Salomão já estava fadado ao fracasso. Porque existem pessoas que tudo na vida delas é maldição. Tudo na vida delas é porque o pai delas não foi bênção. Tudo na vida dela é porque a mãe dela não foi bênção. Tudo na vida dela é porque ela não nasceu no berço evangélico. Meu irmão, em nome de Jesus, o Filho do Homem veio para desfazer as obras do diabo. Toma posse em nome de Jesus, meu irmão. Aleluia, toma posse da palavra. Se você ler essa palavra e não buscar a fundo, você vai pensar: Reoboão tinha um reino já estigmatizado para uma falência. Mas quem conhece essa palavra sabe que quando ele assumiu o reinado, Érica, os anciãos chegaram para ele em assembleia e disseram para Reoboão: o reino está quase rachando. O povo está inflamado, revoltado. Eles estão a ponto de aloprar. Mas você tem a faca e o queijo na mão, Reoboão. Aí ele: o que eu tenho que fazer? Aí os anciãos disseram para ele: cara, alivia.
em nome de Jesus, alivia. Aí ele, não, que isso? Eu ceder? Não, se meu pai bombou, eu vou bombar mais do que meu pai. Ah é? Tu quer bombar? Inconsequentemente? Então segura. Sabe o que aconteceu, meu irmão? O reino rachou. Mas o reino rachou não era porque ele estava debaixo de um estigma, Érica. Não é porque ele estava debaixo de uma sentença, apóstolo. Ele poderia ter feito a escolha certa, ter ouvido o conselho dos homens de Deus. Ele poderia ter seguido uma orientação espiritual, mas ele preferiu ouvir os insensatos e loucos. E a escolha que ele fez quebrou o seu reinado. Interessante que quando as tribos se dispersam e elas se dividem, não, antes de falar sobre isso, diz a Bíblia que quando Aías profetiza para Jeroboão e quando Salomão descobre que Jeroboão era o cara que Deus estava escolhendo para honrar, quando Salomão descobre que Jeroboão era o cara que Deus estava escolhendo para honrar, diz a Bíblia que Salomão começa a perseguir Jeroboão, e Jeroboão, o último versículo, acho que é o versículo 40 do capítulo 11, pelo que Salomão, versículo 40, pelo que Salomão procurou matar Jeroboão, porém Jeroboão se levantou e fugiu para o Egito, para Sisaque, rei do Egito, e esteve no Egito até que Salomão morreu. Ou seja, quando Salomão descobre que Jeroboão era o cara que Deus havia escolhido para honrar, ele começa, cara, olha só, Jeroboão tinha sido uma bênção na vida dele, mas o cão entrou na mente dele, e ele decidiu perseguir Jeroboão. Bota uma coisa na sua cabeça: Deus te escolheu, e em razão dessa escolha tem uma conspiração do inferno para que uma trama diabólica se manifeste e você permaneça enrolado em teias espirituais, para que você não aconteça, para que você não prospere, para que você fique sempre aquém do que Deus quer, alienado na sua vitimização. Mas que o Senhor dê ordem a seus anjos nesta noite, para que uma espada desembainhada desça do céu, e se você tiver em nós atado, que o Senhor queime, quebre, corte todas as ataduras espirituais, e você se depare com o que Deus quer para a sua vida, e você faça a escolha certa. Quem está entendendo, diga: eu estou entendendo. De repente você está pensando aí: pastor, eu já ouvi isso tantas vezes, eu já estou até cansado de ouvir isso, eu já ouvi sobre isso, de repente, usando outras histórias da Bíblia, mas e daí? É uma coisa que eu sempre falo quando eu estou ministrando alguma coisa que precisa ser inculcado na cabeça das pessoas. Eu sempre digo que existe uma coisa chamada informação e existe uma coisa chamada formação. Informação é você ter conhecimento sobre. Aleluia! E formação é aquele conhecimento ser aplicado na sua vida. Eu sempre gosto de usar aquele exemplo dos fumantes. O cara fuma, Vera, e tá lá aquele maço de cigarro: não fume, fumar é prejudicial à saúde, dá câncer, piriri parará. Aí tem aquela foto monstrenga lá no verso, e tá o pessoal fumando na terra dos viventes. Ué, não está lá explicitado que não é para ele fumar? Que se ele fumar ele vai morrer? Por que ele fuma, meu irmão? Porque ele tem aquele conhecimento, mas ele não introjetou aquela verdade. Então aquela verdade é para os outros e não para ele. Faça essa verdade para você. Calabachubi que levasse. Ou torne essa verdade na tua vida, meu irmão, em nome de Jesus. Torne essa verdade na sua vida, e entenda o que Deus quer fazer com você. O que Deus quer fazer comigo e contigo é muito maior do que nós mesmos. Aleluia. Diz a Bíblia que quando Jeroboão foge da cidade, enfim, algum tempo se passa, e quando ele descobre a morte de Salomão, ele volta.
E quando ele volta e ele chega na cidade, e a cidade está inflamada. Ou seja, as tribos estão às portas de se dispersarem. E quando as tribos descobrem que Jeroboão está na cidade, diz a Bíblia que as tribos chegam para Salomão, para Jeroboão, e diz: tu será o nosso capitão. E diz a Bíblia que Jeroboão não teve muita opção de escolha. Aquilo aconteceu, pá, caiu nas mãos dele. Mas irmãos, Deus havia falado há muito tempo atrás que isso aconteceria. Pastor, como assim então? Se Jeroboão sabia que isso aconteceria, por que ele ficou boquiaberto quando esse ministério caiu nas mãos dele? Meu irmão, provavelmente, eu confabulando, ele não levou a sério. Quando o profeta disse para ele que ele reinaria sobre as 10 tribos, eu acredito que ele não levou muita fé na palavra do profeta. Como quem diz assim: cara, é muita coisa. Eu sempre fui um servo, irmão, mentalidade de servo, mas uma mentalidade não de servo à luz da palavra, mas uma mentalidade meio que tacanha, avestruz, enfia a cabeça na terra e se aliena. Eu fico imaginando Jeroboão dessa maneira. E existem muitas pessoas alienadas na igreja. Quando se depara com alguém que tem ministério, ele fica assim: como é que ele conseguiu? Parece que isso é exclusivo a um grupo seleto de pessoas. Todo mundo aqui tem ministério, todo mundo aqui tem chamado, todo mundo aqui foi levantado e separado para manifestar os propósitos do Rei da Glória. Mas pastor, por que existem pessoas que ficam tão aquém? Porque elas não levam a sério aquilo que Deus tem a fazer na vida delas. Mas se até o dia de hoje você não levou a sério, se posicione em nome de Jesus. A partir de hoje, eu vou levar a sério o meu ministério, o meu chamado, e eu não vou implicar ninguém, eu não vou responsabilizar ninguém. Eu sei que é eu e o Senhor. Eu vou fazer a minha parte, e Deus vai se encarregar de fazer a dele. E isso é tão verdadeiro, que quando Jeroboão assume o comando das 10 tribos, e Reoboão descobre, Reoboão se reúne com seus homens, porque Reoboão ficou com 1,5 tribo. Olha só que coisa doida, porque teve um grupinho lá que ficou disperso, né? Sempre tem gente doida que não quer nada fora do Brasil. Ele não escolhe entre o lado A e o lado B, ele fica assim: o que está acontecendo? Tem gente louca assim, até na igreja. Aleluia! Ele fica assim: meu Deus, o que está acontecendo? Ele está há 10 mil anos na igreja. Não tem coisa que me irrita mais na igreja. A gente está anunciando uma programação da igreja. Eu acredito que isso acontece lá na nossa igreja. O pessoal da igreja é meio punk. Isso não acontece aqui. Você está anunciando uma programação na igreja um tempão. Chega no dia da programação: gente, eu nem sabia que tinha programação na igreja. Gente, não tem coisa que revolta mais um pastor. Como assim, gente? Ele chega na igreja meio doido, meio em onda. Isso só acontece ali na Anatote. Isso aqui não acontece. Esse povo aqui é chique. Aleluia, glória a Deus. Diz a Bíblia que quando Reoboão se depara com o que está acontecendo com Jeroboão, diz a Bíblia que Reoboão levanta alguns homens de guerra e ele diz assim: nós vamos tomar na marra as 10 tribos do domínio de Jeroboão. Que negócio é esse? Nós vamos perder as tribos? Olha aí, ó. Ninguém gosta de perder. Não, nós vamos tomar posse das 10 tribos. Diz a Bíblia que Deus levanta o profeta. Capítulo 11, meu irmão, vai lendo. A Bíblia diz que Deus levanta um profeta, e o profeta diz para Reoboão assim: não levante a tua mão contra Jeroboão, porque sou eu que estou colocando essas 10 tribos nas mãos dele. Ou seja, sou eu que estou por trás desta trama. Sou eu. Então nós precisamos entender que Deus não perde jamais o controle de todas as coisas. Caminhando, diz a Bíblia que Jeroboão assume as 10 tribos. Quando Jeroboão assume as 10 tribos, ele fica meio que, desculpa a expressão, embasbacado. Porque ele foi alguém
que há tempos atrás Deus disse para ele de algo que iria acontecer na vida dele e não houve preparo por parte dele. Ele não se preparou. Às vezes o preparo, Erison, não é simplesmente você fazer um curso, mas o preparo também está atrelado a você se condicionar emocionalmente diante daquele novo tempo que você vai experienciar. Diz a Bíblia que o profeta Jeremias, por muitas das vezes, diz: Deus. O capítulo 11 de Jeremias, o Senhor diz para Jeremias assim: Jeremias, esses homens que você está profetizando para eles, eles vão tentar te matar. Eles vão se levantar para te matar. Capítulo 11, versículo 18 em diante. Eles estão tramando uma situação para te matar. Fique esperto, porque eu vou te dar o escape e o livramento. O que Jeremias deveria fazer se Deus diz para ele: os teus inimigos estão tentando te matar. Fique esperto que eu vou te dar escape e livramento. Meu irmão, se é comigo, eu dou glória a Deus. Glória a Deus, Deus está me livrando do inimigo. Glória a Deus, Deus está me dando vitória. Diz a Bíblia que Jeremias entra numa melancolia. Jeremias entra numa melancolia e ele começa a dizer para Deus assim: Senhor, como que tu me levanta para ser profeta, para ser rejeitado? Como que tu me levanta para ser profeta, para sofrer? Como que tu me levanta para ser profeta, para passar por essas situações? Ou seja, ele entrou numa onda de melancolia, porque ele tinha uma fantasia dentro dele, que se Deus me chamou para ser profeta, Deus vai fazer tudo, tudo vai dar certo, todas as portas se abrirão e vai ser flores. Ele tinha essa fantasia. E quando ele se deparou com a realidade, o mundo dele cai. E Jeremias começa a pensar: Deus, eu não vou dar conta desse ministério. Eu não vou dar conta de ser profeta. E o Senhor disse para Jeremias no capítulo 15: pode alguém quebrar o ferro ou o aço do norte? Jeremias tinha vindo de uma cidade chamada Anatote, ao norte de Jerusalém, uma cidade ao norte de Jerusalém que se chamava Anatote. E o Senhor disse para Jeremias, através de uma metáfora: pode alguém quebrar o ferro ou o aço do norte? Deus estava falando de Jeremias. Ou seja, o ferro pode ser quebrado? Pega o ferro com a mão, pá. Pega o aço com a mão, isso é possível? É óbvio que não. Então o que Deus estava dizendo para Jeremias? Cara, assim como o ferro e o aço não quebra, tu não vai quebrar. Você precisa preparar o teu coração e entender o peso da responsabilidade que há sobre a sua vida, porque se você se preparar, você vai saber fazer as escolhas certas na hora certa. Jeroboão não se preparou, e quando Jeroboão assume as 10 tribos, diz a Bíblia que Jeroboão começa a confabular com ele mesmo. Bem, o centro é Jerusalém. Ainda que as tribos fiquem comigo, eu não vou poder ficar em Jerusalém. Eu vou ter que ir para o norte. Mas e quando chegar, preste atenção, porque tem pessoas aqui que nunca ouviram essa história. Tem pessoas que conhecem de letra. Olha Jeroboão confabulando. Eu estou com as 10 tribos no meu domínio. Eles me legitimaram e me fizeram rei. Só que o centro é Jerusalém, o lugar de culto. E o povo precisa, religiosamente, segundo a lei, prestar culto ao Senhor. Olha só, o mistério está aí. Mas para o povo prestar culto ao Senhor, eles vão ter que se deparar com o Reoboão, com o Judá. E se naquele clima de culto, eles se convencerem que fizeram uma escolha errada? Olha aí, gente, olha aí. E se naquele clima de culto, eles se convencerem que fizeram uma escolha errada? Eles não vão me querer mais como o Senhor deles. Eles vão desistir de mim. E eles voltarão a estar debaixo do domínio de Reoboão. Ou seja,
o homem recebe o ministério da parte do Senhor, e ele não se prepara emocionalmente nem espiritualmente, então ele acha, apóstolo, que aquilo era muito para ele, e que ele não tinha cacife, nem gabarito para aquilo, então ele achava que a qualquer momento aquilo escaparia das mãos dele, como se o ministério fosse nosso. É muita viagem, né, meu irmão? Como se o ministério fosse nosso, mas Jeroboão entrou nessa vibe. Ou seja, o povo vai se convencer que eu não tenho estrutura e nem gabarito para isso. O povo vai se dispersar a qualquer momento, então eu preciso manipulá-los. E qual é a maneira que eles escolhem, Márcia? Que ele escolhe para manipular o povo? Já sei. Não vou permitir que eles desçam para Jerusalém para cultuar ao Senhor. Eu não vou permitir que eles desçam para Jerusalém para cultuar ao Senhor. Pastor, o que essa história tem a ver com a minha vida? Tudo. Porque às vezes nós queremos ter o controle de todas as coisas. E quando as coisas não acontecem do jeito que queremos, a primeira coisa que vai na nossa cabeça, a primeira seta do cão é: tu vai perder. Esse ministério não é para você não. Esse povo todo vai se dispersar. Você sabe que você não tem gabarito para isso. Meu irmão, a porta que Deus abre, demônio nenhum fecha. O que Deus colocou na tua mão, demônio nenhum pode tirar. Irmãos, aquilo que é teu é teu. Às vezes nós nos deparamos com uma pessoa habilidosíssima e a gente fica meio que inseguro, como quem diz assim: eu me comparando a ele. Falar que nem um pastor que tem lá na igreja, mico puro. Eu me comparando a ele, mico puro. Aí eu quero ser que nem ele. Nós até podemos admirar uma pessoa e se espelhar nela, mas todo profeta, ele tem a sua identidade. Todo profeta tem a sua identidade. Você não é Maria, vai com as outras. Você não precisa fazer o que todo mundo faz. Você tem que fazer o que é princípio. O que é princípio, princípio e acabou. Mas você não precisa fazer o que todo mundo faz. O que é de Deus e pronto para a tua vida. Tome posse dessa palavra. Irmãos, ao longo da minha caminhada, quando Deus me levantou para o ministério da palavra, glória a Deus, você quando é levantado para o ministério da palavra, você automaticamente começa a ter como referência Ciclano, Beltrano, e nananã, e nananã, e nananã. Ao longo da minha caminhada, muitas pessoas se tornaram referência para a minha vida. Mas, irmãos, eu tenho o meu jeito próprio de ministrar a palavra. Por quê? Porque eu olhei para as pessoas, vi nelas como uma referência, mas eu precisei entender que o meu ministério não era uma extensão delas. Deu para você entender? O meu ministério foi algo que Deus confiou na minha mão. Eu quero dizer para você nesta noite, Deus quer te surpreender. Você só precisa fazer a escolha certa. Não saia da direção de Deus com medo de perder. Não saia da direção de Deus com medo de perder. Faça as coisas certas e Deus vai te honrar. Isso se aplica na tua vida ministerial, mas também na tua vida profissional, meu irmão. Deus vai honrar você. Deus vai honrar você. Tome posse dessa palavra. Deus vai honrar você, porque nesse mesmo momento que eu estou falando, Deus está falando comigo que Ele está alcançando pessoas que estão aqui e que se sentem demasiadamente inseguras na vida.
Pessoas que se sentem inseguras na vida e por várias vezes o chão desapareceu de debaixo de seus pés e você se questionou. E agora? Eleve os seus olhos para os montes, de onde virá o teu socorro. O teu socorro vem do Senhor. Aleluia. Mas Jeroboão, ele não se preparou e ele acabou deixando escapar aquilo que Deus havia dado para ele. Porque quando ele diz para a gente fechar: eu não vou permitir que o povo vá a Jerusalém, porque se o povo for a Jerusalém, eu vou perder aquele povo. Então eu já sei, eu vou deixar o povo aqui e eu vou construir um lugar de culto em Betel. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 12. De repente você está aí: pastor, não é bem assim não, hein? Tu está viajando, hein? Aleluia. Versículo 28 do capítulo 12. Pelo que o rei tomou o conselho e fez olha que coisa doida, e fez 2 bezerros de ouro e lhes disse: muito trabalho vos será o subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E pôs um em Betel e colocou o outro em Dan. Correndo a história, ele não quis que o povo fosse para Jerusalém, porque ele entendeu que perderia. Então o que ele faz? Ele ergue um local de culto em Betel e ele ergue um local de culto em Dan. Para quê? Para alienar o povo, para manipular o povo, para que ele não perdesse aquilo que ele pensou que poderia perder. Diz a Bíblia que os anos passam, e como Deus é aquele que sempre vai trazer juízo mediante a escolha que você faz, para a gente encerrar, diz a Bíblia que os anos passam. Deus deu um ministério para Jeroboão, e é óbvio que chegaria o momento que Deus faria a cobrança, Jaqueline. Aleluia! Chegaria o momento que Deus faria a cobrança, Genice. Chegaria o momento que Deus perguntaria, Gilmar. E os anos se passam. E quando nós não fazemos as escolhas certas, esta escolha vai redundar em uma penalização sobre nós. Os anos se passam. E o filho de Jeroboão fica doente. Quando o filho de Jeroboão fica doente, o que ele faz? Rei, bem-sucedido, faz de um tudo para que seu filho seja tratado, medicalizado e curado. O filho dele não é curado, porque tudo que estava acontecendo na sua família estava acontecendo em razão das consequências da escolha errada que ele fez. Diz a Bíblia que o filho dele adoece, nada acontece de melhora, e ele, temendo pela vida de seu filho, lembra do profeta Aías. E ele diz para a mulher dele: mulher, tem um profeta que há muitos anos atrás foi boca de Deus na minha vida. Só que eu perdi contato com esse profeta. Mas esse profeta pode salvar nosso filho. Quem está entendendo, diga: eu estou entendendo. Já estamos terminando. Diz a Bíblia que Jeroboão disse para a mulher dele: prepara umas ofertas, prepara uns trecos aí e leva para o profeta. Aí ela prepara as coisas. Quando ela está preparando as coisas, ele diz para ela assim: olha, quando nós estamos fora da vontade de Deus, Terezinha, olha como é que a gente racionaliza as coisas e a gente pensa que pode passar as pernas no Senhor, passar a perna no Senhor. Ele chega para a mulher dele e diz para a mulher dele: olha, tu vai até o profeta, mas não se enfeita como rainha. Não vai cheio de pompa, cheia de vaidade, como uma rainha não, hein? Que imagina, a mulher já gosta de uma vaidade, rainha só Deus, aleluia. Não vai cheia de pompa, porque o profeta não pode saber que você é minha mulher, porque Deus colocou na minha mão um ministério, e eu desonrei a Deus.
E se o profeta sabe que você é minha mulher, ele vai te usar para me mandar recado, e eu não estou afim de ouvir o que Deus tem para a minha vida. Diz a Bíblia que os anos se passaram e o profeta ficou cego, literalmente. Mas ele ficou cego fisicamente, mas ele não perdeu a visão espiritual, Noemi. Às vezes, as nossas escolhas vão nos levar a algumas perdas, mas essas perdas não podem redundar em revolta ao ponto de a gente ficar carnal. As perdas fazem parte da vida, mas precisamos permanecer na visão do céu. Diz a Bíblia que o profeta não perdeu a visão espiritual, e a mulher de Jeroboão prepara todo aqui um ambiente para chegar lá. E o que ela queria ouvir do profeta? Eu estou com um filho doente, profeta, e como eu trouxe umas ofertas para você, profeta, libera uma palavra de cura para a vida do meu filho. Era isso que ela queria. Quando ela chega lá, irmão, essa palavra é fortíssima. Quando ela chega lá, irmão, que ela abre a porta da casa do profeta, o profeta, sem ver quem era a peregrina que estava entrando, olha o que o profeta diz para ela: pode entrar, mulher de Jeroboão. Aleluia! Meu irmão, o cara era cego, mas ele tinha visão espiritual. E é isso que você precisa ter, porque o que vai fazer diferença na tua vida é a visão espiritual que você tem para o que Deus quer para a tua vida. Porque filosofar todo mundo sabe, até quem não sabe gosta de filosofar. Aleluia! Mas ter visão, meu irmão, é para poucos. E Deus quer que você faça parte desse time. Diz a Bíblia que quando o profeta libera essa palavra, ela treme na base. Mas o que ela pensa? O profeta... Se coloca de pé, meu irmão, porque eu tenho que ficar de pé. Eu não estou me sentindo pressionado não, mas se coloca de pé, você está muito tempo sentado. Aleluia, se coloca de pé, em nome de Jesus. Aleluia. Olha para mim aqui, meu irmão. Diz a Bíblia que ela foi lá buscar a cura para o seu filho, meu amigo. Então o que ela esperava ouvir do profeta? Teu filho vai ser curado, teu filho vai ser liberto, as coisas vão ser colocadas em ordem, e tu vai sair daqui com a tua vitória na mão. Sabe o que o profeta fez, meu apóstolo? O profeta meteu o couro na mulher. Na palavra, é óbvio, tá, meu irmão? Não é literal, não. Aleluia! O profeta meteu o couro na mulher. O profeta não levou nem em consideração o drama que aquela mulher estava vivendo. Porque tem gente assim. Ele quer ter ministério, mas ele é cheio de melancolia. Eu estou vivendo um drama. Eu estou vivendo isso. Meu irmão, todo mundo tem seus dramas. E a mulher tinha o drama dela. O profeta nem entrou no mérito do drama dela. Sabe o que o profeta disse? Deus me usou para colocar o ministério na mão do teu marido. O teu marido desonrou o ministério. Deus tinha escolhido o teu marido para honrá-lo, para exaltá-lo e para promovê-lo na terra dos viventes. Deus queria fazer o reinado do seu marido permanente, mas teu marido fez uma escolha errada. Ele preferiu honrar a sua vaidade do que honrar ao Senhor. Deus está rasgando o seu reinado e o teu filho, por último, depois de quase meia hora do couro comendo, por último, o profeta disse: teu filho vai morrer. Nós sabemos que filho figura ministério. Feche os seus olhos por um minuto. Feche os seus olhos por um minuto. Eu tenho certeza que você levou a sério tudo que foi pregado aqui. E eu tenho certeza que Deus tem colocado uma visão diante de você. A visão desse ministério e tantas outras coisas para você pessoalmente. E de repente você esteja aqui e você sabe que você precisa escolher pelo Senhor, mas até o presente momento você está em cima do muro, porque no fundo você tem medo de ousar crer no que Deus poderá fazer na sua vida.
porque você sabe de todos os desafios, ou você especula sobre todos os desafios que você terá que enfrentar. Existem muitas pessoas que têm um chamado à prosperidade, e o Senhor quer levá-las a ter uma independência financeira, a ser um homem de negócios, e de repente, você sabe que você tem capacidade, mas o teu medo é maior do que a capacidade que você tem, então você sempre vive aquém do que você poderia estar vivendo. De repente você está aqui hoje, e desde o ventre da sua mãe, Deus disse para você: eu tenho uma obra na sua vida. Passam anos, e você sempre procrastinando, sempre adiando o que Deus tem para fazer na sua vida. Quem era Jeroboão? Um servo, um homem simples, mas que tinha talento. Deus achou graça naquele homem e separou aquele homem para honrar. Mas ele não se prepara, ele não acredita que tinha capacidade para isso, e na hora que ele tinha que fazer a escolha certa de confiar no Senhor, ele preferiu confiar nos seus próprios argumentos, nas suas próprias ferramentas, e ele acabou tendo um ministério reprovado. Eu não sei se você tem vivenciado um ciclo de reprovação. Eu não sei se existe algum desviado aqui nesta noite, ou talvez um não crente. De repente, você está vivendo uma situação delicada no teu casamento, e tudo está corroborando para você escolher o divórcio, para você escolher a traição, para você escolher qualquer coisa. Mas o Senhor te convida nesta noite: faz a escolha certa. Porque às vezes nós somos imediatistas, e a gente pensa que a escolha que fizermos hoje, se não acontecer amanhã, nada de contrário, não acontecerá jamais. Existe um efeito de ondas. É que nem o eco. Em nome de Jesus Cristo. De repente o eco que está se manifestando na tua vida é derrota, fracasso, errou mais uma vez. E por que esse eco? Deus está te convidando nesta noite a baixar as armas. Eu não sei se você entendeu o que Deus estava falando com você, mas se você entendeu e você acredita que muita coisa está dando errado, porque você não tem sabido fazer a escolha certa, e você quer receber de Deus a coragem, porque Deus hoje já fez você entender qual é a escolha, qual é a decisão que você precisa tomar, mas de repente você está sem disposição para isso. Eu quero te convidar nesta noite a vir aqui à frente. Eu quero orar por você. Você que entendeu que Deus está falando com você, e que você entende que é hora de você descer, sem perda de tempo, vem aqui na frente o quanto é tempo. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, vem aqui na frente. Se você quer renovar a sua aliança com o Senhor, vem aqui à frente. Eu quero convidar os ministros desta casa a entenderem que Deus está falando com vocês. Carabachabadarabacasse, Dorebacalabachobi kenderemanaio, Olebachebe como narabassare quente minarácia, Oderebachebe que levassuminaraio. Deus nesta noite quer desentulhar os seus poços, porque como você fez escolhas erradas, a coisa degringolou e a fonte parou de fluir, a fonte parou de jorrar, a fonte se secou. Mas o Senhor nesta noite quer desentulhar esses poços, e Ele quer fazer você romper na autoridade que é no nome de Jesus Cristo. Levante a sua mão aqui para frente, igreja. Calasábia, o candarabachome nerebassare gequetuminarácia. Começa falando em línguas aí no teu lugar. Você que fala em línguas, começa falando em línguas aí no teu lugar, porque
O Senhor está me mostrando nesta noite que o espírito de morte precisa cair. Eu vejo sepulturas abertas. E não é uma sepultura aberta falando de uma morte física, é morte espiritual. Deus nesta noite quer trazer vida para você. Comece a clamar ao Senhor. Comece a clamar ao Senhor. Comece a clamar ao Senhor. Você que está aqui na frente, começa colocando diante do Senhor a sua falta de coragem. Começa colocando diante do Senhor a sua indiferença. Deus já falou através de um profeta, Deus já falou através da palavra, e você sempre adiando, você sempre não acreditando. Deus está te levantando nesta noite. Espírito de Deus, toca. Espírito de Deus, toca. Espírito de Deus, toca. Toca, Espírito de Deus. Toca, Espírito de Deus. Toca mesmo. Cala sabe como nasce. Toca, Espírito de Deus. Toca, Espírito de Deus. Senhor, quem é ela? Tu sabe quem ela é. Rasga o teu coração nesta noite, mulher, porque o Senhor está te colocando de pé nesta noite. O Senhor está te colocando de pé nesta noite. Olha aí esse manto que se desenrola diante de ti nesta noite. E eu estou trazendo uma formatura para a tua vida. Eu estou trazendo para a tua vida uma ressignificação. Saia desta dimensão de que você não pode, você não tem. O Senhor te escolheu. Senhor, toca na vida desta mulher. Eu não sei o nome dela, mas eu sei que ela tem nome. Mas para muita gente, principalmente no seu ambiente de convivência, ela não tem nome, porque ela não é valorizada. E ela tem tentado se sustentar e se manter como se ela não se sentisse mal diante disso. Meu Deus, muda a sorte da vida dela. Muda a sorte da vida dela. Tira o que tem que ser tirado, mas exalta ela. Deus está colocando nas tuas mãos, mulher, um depósito, uma caixa, como se fosse uma caixa de tesouro. Você vai descobrir que você tem aquilo que dizem que você não tem. Libera sobre a vida desta mulher uma mudança radical na vida dela. Que ela seja uma nova mulher, e que o nome dela seja perdão, e que o nome dela seja avivamento. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. Segura só um pouquinho aí, amigos. Senhor, na autoridade que é no nome de Jesus Cristo, todas essas pessoas que vieram aqui à frente e entendendo que há um direcionamento do céu para a vida delas, e que como Jeroboão, eles têm habilidades, têm talento, mas eles estão atados por uma coisa chamada incerteza. Na autoridade que é no nome de Jesus Cristo, toda incerteza, toda insegurança, todo pavor do constrangimento, todo pavor do se não der certo, eu quero te pedir nesta hora, remova a dúvida, remova a dúvida, e começa trazendo sobre estas pessoas
uma unção de cura. Cura o emocional destas pessoas. Quem vai autoafirmá-las não será o homem. O Senhor está autoafirmando cada uma destas pessoas. E elas estão entendendo que elas podem, que elas têm, que elas são. Na autoridade que é no nome de Jesus Cristo. Toda a magia do inferno, todo o encantamento das trevas que amarrou áreas da vida destas pessoas, para que elas vivessem ciclos de derrotas, ou quando não, só pudessem ir até um determinado lugar. Desata a vida de todas estas pessoas. Assim como o Senhor já me fez ir a lugares que eu jamais pude imaginar que iria. Assim como o Senhor já me fez experimentar de coisas que jamais pensei que experimentaria. Meu Deus, abra caminhos na vida de todas essas pessoas. Caminhos para o espiritual acontecer, caminhos para que a vida delas em família prospere, caminhos para que seus negócios rompam na autoridade do nome de Jesus. Diga assim comigo: eu creio que assim como o Senhor levantou Jeroboão, Deus tem me levantado. Jeroboão fez a escolha errada, e eu me rendo diante do Senhor para receber visão do céu, como Paulo recebeu, porque eu não quero fazer a escolha errada, mas eu sei que eu não posso ficar sem fazer escolhas. Então nesta noite eu declaro para os céus ouvir que eu escolho fazer a vontade do Senhor. Você pode dar glória a Deus em nome de Jesus?